Paz do Senhor, amados irmãos, estamos hoje em mais uma parte da nossa jornada sobre aquilo que cremos e vamos continuar na série Os Filhos da Luz contra o Império do Mal, hoje com o subtema Assumindo a Minha Identidade Espiritual. Atente bem para uma coisa. Olha, boa parte daquilo que nós temos receio, nós temos medo, boa parte disso provém daquilo que nós não conhecemos. E é muita coisa que não conhecemos. Veja, por exemplo, esta imagem. Esta imagem é do espectro sonoro. Você consegue ver aí ao centro aquela que é a parte das frequências que podemos escutar. À sua direita você está vendo a parte daquilo que nós não podemos escutar, esses são os ultrassons, né? E na parte esquerda você está vendo aquilo que não podemos escutar também, que são chamados de infrassons. Nesta outra figura, nós temos o espectro visível. Né? Perceba que essa pequeniníssima faixa que você está vendo aí no formato de arco-íris, essa pequeniníssima parte representa aquilo que nós enxergamos. Este só, então, é um exemplo para você saber o quanto há de invisível, o quanto há de inaudível, o quanto há de imperceptível aos nossos sentidos e que acontecem, estão aí. Talvez se ouvíssemos demais, não conseguiríamos nem dormir, ou se víssemos demais também, não conseguiríamos discernir direito. E isto é um símbolo do que acontece na realidade do espírito. O mundo espiritual é um mundo que muitas vezes nos escapa da nossa capacidade de discernir, da nossa capacidade também de perceber, de alguma maneira, pela nossa limitação de sentidos ou pela nossa limitação também de percepção. O mundo espiritual, como já vimos aqui, é um mundo que ele existe, né, e é real. Né? Nós temos espíritos bons, né, que vieram da parte de Deus, né, que povoam a realidade espiritual, povoam os céus, povoam também o nosso ambiente terreno, que são seres eminentemente espirituais. Ou seja, a sua identidade, a identidade destes seres é uma identidade exclusivamente espiritual. A própria palavra de Deus nos diz que Deus é espírito. E também há seres que são seres espirituais, que são também espíritos, são esses, como já vimos, os anjos e os demônios. Você percebe que desde o início da Escritura, a palavra nos mostra a presença de anjos. Nós temos no livro do Gênesis que os querubins, eles tanto guardam o Jardim do Éden, quanto expulsam os seres humanos quando pecam do Jardim do Éden. Nós temos que, assim, no arrebatamento da igreja, a palavra nos diz que Cristo viria com miríades de anjos. Anjos foram figuras que alimentaram pessoas no Antigo Testamento, também alimenta Jesus no deserto, na sua tentação. São seres que anunciaram, inclusive, a vinda do Messias. São seres que têm vida absolutamente ativa, algumas vezes como mensageiros, algumas outras vezes como pessoas que vão trazer certo juízo, e são figuras extremamente poderosas. Nós temos, por exemplo, que dois anjos que na circunstância se materializaram, né, se mostraram, se revelaram como homens, mas que foram destruidores das duas cidades, Sodoma e Gomorra. Então vocês veem que são seres muito poderosos que vêm da parte de Deus, alguns que atuam exclusivamente na adoração de Deus, né, na região dos céus onde Deus habita, outros que interferem diretamente na vida de nós seres humanos, inclusive sendo parte muito clara, participativa, de forma bem ativa nos propósitos de Deus, nas coisas que Deus vai atuar na história. Então, nós temos que esses seres poderosos, eles também têm uma função de guardar, né? Olha o que diz a Salmos, no capítulo 34, verso 7, que o anjo do Senhor é sentinela ao redor
daqueles que o temem e os livra, tá? Então, assim, olha, esses seres aí, eles são de fato reais e interferem muitas vezes nas circunstâncias da nossa vida e nos ajudam, né? São pessoas que nos auxiliam, né? Pessoas, digamos assim, são seres que nos auxiliam na nossa caminhada. Então vejamos, queridos, uma coisa que é importante aqui é você saber que Jesus é o comandante dos anjos. Jesus é o Senhor dos anjos. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós temos esse episódio aqui em que um centurião romano procura Jesus e a ideia é que Jesus, curasse um amigo desse centurião, né? Então ele pede ajuda, diz aí, Mateus no capítulo 8, versos 5 a 13, que dirigiu-se a Jesus o centurião pedindo-lhe ajuda e lhe disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus então se coloca aqui à disposição de diretamente ir lá resolver o problema. Mas o que é que diz o centurião? Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Então podemos ver aqui nesse texto muito claramente que, da mesma forma que esse centurião tinha os seus servos que faziam exatamente aquilo que estava ordenado, Cristo também, ordenando aos seus anjos, ministradores, né, abençoadores, poderia também trazer a cura e a restauração para aquele homem ali, sem que precisasse pessoalmente estar lá. Então, é claro que o Senhor Jesus é o Senhor dos anjos. Certa feita, quando o Senhor Jesus estava no meio daquela confusão em que ele ia ser preso, né, e os seus discípulos começam a se alvoroçar, Pedro pega uma espada e tenta matar um homem, Jesus chega ali e diz assim: olha, vocês não sabem que eu poderia pedir ao meu Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos, né? Então Cristo está falando aqui de milhares e milhares de anjos que pudessem ali auxiliar. Então, se 2 destruiriam Sodoma e Gomorra, imagina o que não ia fazer com aqueles soldados romanos que estavam prendendo se ele quisesse, mas não era esse o propósito do Pai ali naquele momento. Então, assim, olha, da mesma forma que Jesus ele é o Senhor dos anjos, né? Os demônios também têm o seu líder, né? Que nós já vimos aqui, Satanás, que é o nosso maior inimigo. E demônios existem, né? Demônios são seres também igualmente espirituais, né? São chamados muitas vezes de espíritos imundos. Essa é a forma em que o texto bíblico, geralmente, principalmente no Novo Testamento, se refere. E os demônios causam uma série de problemas, né? Causam sofrimento, causam doenças, algumas enfermidades, né? Algumas enfermidades na Bíblia são claramente direcionadas, né, a que estariam sendo ações de demônios e algumas vezes Cristo repreendendo aquele demônio, por exemplo, como um de surdez e mudez, esta pessoa fica curada exatamente porque o demônio é expulso. E temos também que os demônios causam muita miséria. É o exemplo do endemoniado gadareno, que Cristo expulsa uma legião de demônios e aquele homem então vivia uma vida completamente desgraçada, completamente miserável e fora daquilo que pudesse chamar alguma coisa de humano, né? Ele estava absolutamente como um bicho, né? Estava completamente com a sua vida desgraçada por conta dos demônios. Então os demônios causam isso. As pessoas que não servem a Cristo, elas estão sob influência de demônios. É importante nós compreendermos isso. Veja o que a palavra de Deus nos fala. Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A palavra de Deus está nos dizendo muito claramente que as pessoas
que vivem desobedecendo a Deus estão sob o jugo de Satanás. Sabemos que este jugo de Satanás pode acontecer de diversas formas. Há pessoas que são simplesmente influenciadas pelo inimigo, estão sendo direcionadas, estão sendo também obscurecidas, cegadas pelo inimigo para que a luz do Evangelho não seja resplandecida, como diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos várias formas de atuação, às vezes uma influência, às vezes uma opressão e, por fim, também a possessão. No período em que Jesus chega à Terra, Jesus chega implantando naquele momento, através da sua vida, através da sua pregação, o reino de Deus, e isto causou um incômodo no reino das trevas, e muitas pessoas ficaram endemoniadas. O ministério de Jesus, ele foi um ministério profícuo na área da libertação. Nós podemos ver que ele teve um ministério cercado de expulsão de demônios. Veja aqui um exemplo disso, né? Jesus, perceba, entrou na sinagoga e começou a ensinar. E justamente naquela hora, na sinagoga, olha só, gente, Jesus estava pregando. Imagina que alguém está pregando na igreja, tá? E aí um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Aí o que Jesus diz? Cale-se e saia dele. Gente, preste bem atenção, Jesus não deixou o demônio pregar, não. Jesus estava pregando e o demônio quis pregar, dizer: "Olha, você é o filho de Deus, você é o cara." Jesus: "Olha, cala-te e sai dele, tá?" É muito arriscado a gente ficar dando microfone pro diabo, tá? Ficar dando vazão para que ele possa. Ele é o pai da mentira, tá? Então, a gente ficar dando publicidade para o diabo, a gente está arriscado a ouvir alguma balela, alguma mentira. E Jesus não ouviu mentira nenhuma, disse logo: "Cala-te, sai dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem, olha só, violentamente, e saiu dele gritando. Ao anoitecer, veja, acontece primeiro este episódio aqui. Jesus está pregando e aquele demônio ali se manifesta e Jesus expulsa. Ao anoitecer, ou seja, naquele mesmo dia, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Olha só, naquele mesmo lugar, aquela mesma região, nós temos vários endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Olha só, vamos seguir adiante. Então, o texto prossegue dizendo que de madrugada, quando ainda estava escuro, ou seja, então ele estava falando na sinagoga. Depois de falar a sinagoga, ao anoitecer, ele expulsou mais demônios. E aqui de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que eu também lá pregue. Foi para isso que eu vim." Olha só, Jesus declarando que foi para isso que ele veio. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Nós estamos aqui com um dia inteiro de libertação, depois um outro dia inteiro com a mesma atividade. Então Cristo era um ser humano com uma identidade espiritual tão poderosa que ele incomodava, né, de forma absolutamente, comitiva, né? Se é que a gente pode falar isso, dava comichão. Eles ficavam enlouquecidos, os espíritos malignos, porque era chegado naquele lugar o reino de Deus, o Filho de Deus estava se manifestando para desfazer, para destruir as obras de Satanás. Então Cristo era um homem que tinha uma identidade espiritual fortíssima. Até agora vimos que os anjos e os demônios são seres espirituais, cada um deles atuam de diferentes formas, os anjos de diferentes formas para seguir os propósitos de Deus, os demônios
para tentar atrapalhar os propósitos de Deus e para tentar destruir as vidas, atrapalhar as vidas, possuindo-as e tornando estas vidas desgraçadas. Porque para isso, diz a palavra de Deus, que veio o maligno, né? O maligno veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então tratemos agora da nossa identidade espiritual. Olha, essa primeira que você está vendo aí, não estou tão bonito como estou aqui aparecendo na tela, né? É a minha carteira de motorista, né? Minha carteira de habilitação, que também serve como uma carteira de identidade. Ela é minha identidade social, né? Então nós temos que a identidade social confere a nós, né, um status de um dado. Nós somos parte de um dado estatístico do país, né, que a cada tempo nós contabilizamos, e nós temos também, a partir daí, uma cidadania que define a nossa condição de pátria, né, nosso viés patriótico, e também nossos deveres sociais. Como brasileiros, nós temos, então, nossas obrigações, nós temos que cumprir a Constituição do nosso país, né? E nós temos, então, também, neste documento que aparece aqui, algumas coisas interessantes, né? O número que me mostra qual é o meu dado estatístico, a minha condição de nascimento, né? Vocês acabaram de descobrir minha idade, de onde eu vim, os meus pais, quanto tempo esse documento tem validade. Olha só que é um tipo de coisa que tem passagem, né? Ela é uma identidade, digamos assim, que ela tem seus limites. E tem aqui, finalmente, o meu nome, que é a coisa, na verdade, mais importante na minha identidade, tá? Esse é meu nome, Álvaro Martins Santos Júnior, tá? Então, vejamos, essa é a nossa identidade social, aquilo que nos identifica como brasileiros dentro da nossa sociedade. Nós temos também a nossa identidade psíquica, é algo que é mais profundo, e ela fala um pouco da nossa individualidade, quem nós somos, né? Que tipo de personalidade nós temos, somos mais fleumáticos, coléricos, quer dizer, identifica um pouco aquilo que nós somos. Também elas definem as nossas relações afetivas, demonstram mais ou menos como é que segue a nossa linha de comportamento e nos define um pouco mais. E, por fim, elas que carregam essa identidade, melhor dizendo, que carrega então também os nossos traumas, as nossas frustrações, os nossos conflitos, as coisas que nos fazem como somos, de difíceis coisas que passamos a coisas boas também, que mostram como reflete a nossa vida, a nossa alegria ou a nossa angústia, a nossa tristeza ou o nosso contentamento. Tudo isso está dentro da nossa realidade, na nossa condição psíquica. Então, temos também, agora, mais recentemente, né, a nossa identidade virtual, que fala muito da nossa aparência. É uma identidade que podemos emular, né? Há pessoas que vivem no ambiente virtual de forma completamente diferente, que vivem na sua vida normal, né? Você não precisa ser exatamente quem você é no ambiente virtual. Há muita dissimulação neste ambiente, mas é o lugar no qual você tem a sua vida também, a sua movimentação de gostos, de interesses, de trabalho também dentro deste ambiente, que é uma realidade hoje muito clara, ainda mais nesse momento pandêmico em que nós estamos vivendo. Agora, o que acontece com essa identidade? Ela cada vez está sendo monitorada, e eu queria aproveitar, abrir um parênteses. O que você está vendo nesse momento é meu YouTube. No momento que eu abro a página, tem aí uma série de sugestões de coisas que são de acordo com o meu grupo de interesse recente. Temos aí algumas coisas relacionadas à notícia, à igreja, né, pregações, filosofia, enfim, um pouco de culinária, enfim, coisas que
são do meu interesse. Esse é um mapeamento daquilo que é a minha zona de interesse, porque o ambiente virtual funciona basicamente trabalhando com o comércio, né? Trabalhando com coisas que possam me oferecer, inclusive coisas para que eu compre, eu possa comprar, se não comprar, pelo menos assistir algo que seja do meu interesse. Esse é um ambiente virtual, né? Um ambiente que está cada vez mais presente na nossa vida e que gera também um acesso da nossa identidade neste lugar. Por fim, nós temos então a nossa identidade espiritual. O que há de tão especial nessa nossa identidade espiritual, identidade esta que era tão forte no Senhor Jesus, é que no ambiente espiritual nós estamos desnudos. No mundo espiritual, as coisas estão nuas, querido. Estão claras, estão patentes. Não há o que ser escondido dentro deste ambiente espiritual. No ambiente espiritual, há uma identidade em que você, de alguma maneira, é o que é. Não dá para você ter a aparência do ambiente virtual. Não dá para você trabalhar simplesmente de forma a alterar a sua condição psíquica, traumática. Não. Há uma identidade marcada e que pode, obviamente, ser alterada, né? Mas não com os recursos humanos, não com aquilo que nós possamos entender como prática humana. É algo extremamente sobrenatural e diferenciado, mas precisamos entender que este é o lugar das coisas nuas, das coisas claras exatamente como são. E neste ambiente tão espiritual, há uma imagem nossa que está aí, né? Muito visível para estes anjos, muito visível para estes demônios, e tudo o que acontece dentro deste ambiente espiritual relacionado às nossas vidas e está ligado a esta nossa imagem espiritual, e há também qualitativos associados ao seu nome no mundo espiritual. Os espíritos malignos e os espíritos angélicos, eles conhecem aqueles, por exemplo, que são filhos de Deus. Portanto, nesse ambiente espiritual, só existem duas cidadanias possíveis. Ou a cidadania de quem está no reino da luz, ou a cidadania de quem está no império do mal. Então, aqueles que são salvos, aqueles que hão de herdar a vida eterna, são pessoas que hoje estão debaixo do domínio de Cristo, estão debaixo do reino de Deus, o império ou o reino da luz. Então, aqueles que são cidadãos desse reino, que fazem a vontade de Deus, que têm essa identidade espiritual demarcada pelos céus, são salvos, enquanto, infelizmente, se perdem aqueles que estão no reino das trevas e que estão na cidadania do reino do mal, ou do império das trevas. Então, queridos, vejamos que essa identidade é o definidor, é o ambiente mais amplo, é o ambiente do invisível, mas do muito mais profundo, do maior, do mais sublime, e que está exatamente obscurecido para muitas pessoas, mas é essa identidade que de fato demarca a sua vida mais essencial, é o que define mais aquilo que você é do que qualquer outra coisa, e esta identidade espiritual é que define também a sua vida eterna. Por isso que não há obras que são feitas a partir de autoconhecimento, autossugestão, autoconvencimento, desejos mentais que possa representar a vontade de Deus. A vontade de Deus só acontece a partir da mudança íntima desta identidade espiritual para que isso repercuta em outras áreas da vida da pessoa, tá? Então, isto é muito importante. Só existe duas cidadanias possíveis nesse ambiente espiritual. Qual é a sua? Por isso, queridos, é necessário que nós entendamos como nós assumirmos esta identidade espiritual. Esta identidade espiritual que nos define
é também a identidade que precisamos mais colocar para fora. E foi isso que o Senhor Jesus fez. No momento em que o Senhor Jesus deixou que sua identidade espiritual fosse poderosíssima e pudesse alcançar, incomodar o ambiente espiritual, assim ele fez suas grandes obras de libertação. E como hoje estamos precisando ser agentes da libertação das pessoas. E para assumir isso, eu queria deixar com você aqui 4 pontos que são essenciais, que são importantes para nós compreendermos. O primeiro é o seguinte, é que você é intocável para o diabo. Você precisa compreender isso, não porque você vai pensar que é o superpoderoso. Diz a palavra de Deus, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. O que está dizendo esse texto? Que você é intocável para o diabo. Ele não tem poder para tocar na sua vida, a não ser que seja uma permissão de Deus. Mas perceba, meu querido e minha querida, que esta condição não pode lhe dar um ar de superioridade. Nós, seres humanos, nós somos feitos inferiores aos anjos, inferiores aos espíritos que foram criados por Deus. Pensemos que os demônios são anjos caídos, e sendo anjos caídos, eles são muito poderosos também. O que nos confere essa graça, o que nos confere este poder, é exatamente o Senhor Deus nas nossas vidas. Pense, certa vez Timothy Keller falou a respeito de um guarda, um desses guardas de trânsito, velhinhos que saiu às ruas num determinado momento, e este velhinho estava fazendo a sua patrulha, e de repente apareceu uma carreta muito grande, dessas cegonhas que nós conhecemos, e então aquele patrulheiro deu sinal para que aquela carreta encostasse. E de repente aquele velhinho que estava ali teve então o seu comando atendido, e aquele homem então para e sai de dentro de um carro, daquela carreta também muito grande, que poderia esmagar aquele carro de polícia pequeno, modesto, mas obedeceu aquele comando. E sai de lá de dentro também um homem imenso, forte, 3x4, que chegou ali diante daquele velho, e Timothy Keller então estava passando e viu ali aquele homem velhinho discutindo, e falando de forma bastante categórica, bastante dura com aquele homem enorme, olhando para cima e dando ordens, e aplicando-lhe uma multa. Quando nós vemos uma cena dessa, e o Timothy conclui isso, nós estamos dentro deste ambiente do qual fazemos parte e que é a nossa realidade espiritual. Nós somos muito pequenos, nós somos frágeis como este velhinho, andamos estamos numa vida, ou neste carro, estamos conduzindo, o Senhor conduz a nossa vida em um ambiente muito limitado, muito difícil, lutamos contra forças espirituais muito gloriosas, e poderosas, cheias de poderes, cheias de capacidade de atuação do mal, vivemos inclusive contra a correnteza deste mal, mas há por trás de nós algo muito poderoso. E desta mesma forma que há aquela corporação por trás daquele policial, aquele homem, se fosse desafiar aquele velhinho, não estaria desafiando somente ele, estaria desafiando toda a corporação, estaria desafiando todos os poderes que estão por trás dele. E dessa mesma forma, querido, o maligno não lhe toca, exatamente, porque atrás de você, ou adiante de você, ou em volta de você, está o Senhor poderoso dos exércitos, aquele que tem as suas miríades e miríades de anjos à disposição em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, é neste sentido que o Senhor nos protege e nos guarda, porque afinal de contas, como diz o Salmo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem, o temem e os livra. Então, segunda coisa que é importante nós compreendermos é que o valente dos valentes está conosco. Olha só,
Lucas capítulo 11, 20 e 22 diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, e em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus está falando, depois fala sobre um sujeito que, estando possuído de um demônio, aquele demônio é expulso, depois aquele demônio expulso se vira aquela casa vazia, volta com mais 7 piores. Jesus está falando que se o dono da casa ele estiver presente, se quem está habitando aquela casa for alguém mais valente do que aquele que quer possuir aquela casa, então não é possível que seja aquela casa então habitada por alguém que é inferiormente capaz. E se aquela pessoa por direito está ali naquela casa, ou seja, porque comprou aquela casa, e tendo comprado aquela casa é mais valente de que qualquer pessoa que tente entrar naquela casa, significa que não há ninguém que possa entrar naquela casa. Senhor, o Senhor nosso Deus, Ele nos comprou com sangue precioso. O Senhor nosso Deus nos comprou a nossa vida, comprou a nossa casa, e Ele habita em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Ele é o mais valente, portanto, não há quem possa habitar dentro desta casa. Querido, não há crente de verdade que fique endemoniado. Não há crente de verdade que possa receber possessão espiritual. Ele é posse do Espírito Santo de Deus, ele é posse de Cristo por meio do sangue de Cristo. Então, o mais valente habita em você, querido. Esta presença é muito mais poderosa do que qualquer coisa que venha de lá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É a segunda coisa que você precisa saber. A terceira coisa que é importante você entender para assumir a sua identidade espiritual é que Deus lhe conferiu autoridade sobre os demônios. Olha o que diz a palavra de Deus: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Meus queridos e minhas queridas, não temam. Não temam se tiverem com alguém próximo que está sendo possuído por um demônio. Se você, de alguma maneira, está vivendo hoje algum problema de opressão, se você tem vivido alguns problemas de medo, né? Você está sendo oprimido pelo medo, repreenda em nome de Jesus. Fale com fé para este ambiente, para esta voz, para este vulto, ou qualquer coisa que seja motivo de opressão. Isto se você entregou o seu coração para Jesus. E se não fez isso ainda, faça agora. Faça agora para que o mais valente habite no seu coração. E no momento que este mais valente habitar no seu coração, você tem poder. Você tem poder de Deus para expulsar esses demônios. Como aquele velhinho, né? Você tem autoridade para isso. E Deus lhe conferiu esta autoridade. Por fim, confie no poder do nome de Jesus. Estes sinais de expulsão de demônios, por exemplo, é o que diz Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não é no seu nome, não é na sua força, mas no poder inaudito, no poder glorioso, no poder absoluto do nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome pelo qual Deus passou, querido. Tendo passado Deus por esse nome, ele foi exaltado acima de todo nome. E ao soar deste nome, todo joelho um dia se dobrará e toda língua um dia confessará que ele é o Senhor. E se dobram os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e nos que estão debaixo da terra. Todos estão sob a autoridade deste nome.
clame por este nome, chame por este nome, e qualquer espírito maligno se submeterá a esta palavra dita com fé. Então, confie nisso, acredite nisso, aplique este nome sobre a opressão, aplique este nome sobre o medo, sobre a angústia, aplique este nome sobre os espíritos malignos. Para finalizar, queridos, eu gostaria de contar uma pequena experiência que certa vez aconteceu comigo. Um jovem se aproximou de mim e falou: olha, eu estive num trabalho missionário e aconteceu que, estando nesse trabalho, eu me encontrei. Eu cheguei lá e comecei a descobrir uma coisa diferente daquilo que eu era. Eu comecei a expulsar demônios, eu comecei a pregar o evangelho, eu tive algumas situações até de curar enfermos, eu impus as mãos sobre os enfermos. E aí eu voltei para casa e depois de uma semana eu comecei a ser eu de novo, a mesma pessoa. E descobri que aquela pessoa que eu conheci lá naquele evento missionário foi uma pessoa que ficou para trás. E eu gostaria tanto de rever esta pessoa, porque essa pessoa é um outro eu, é uma pessoa diferente de mim, mas que eu gostaria muito de visitá-lo outras vezes. Eu disse para ele, e isso foi uma resposta de Deus, isso foi um direcionamento de Deus. Eu digo: querido, o que você tem sido no dia a dia é que não é você. O seu outro eu é o que tem lhe visitado dia após dia. O seu outro eu é o que tem sido a sua caminhada o tempo inteiro nesta terra. Você tem vivido de simulação, você tem vivido de um engano de que esta vida que você viveu neste momento missionário é algo que acontece uma vez ou outra. Nós sabemos que às vezes as maravilhas de Deus elas não vão acontecendo o tempo inteiro, os milagres. Não estou falando disso, mas do fato que esta identidade assumida, a identidade do pregador da palavra, a identidade daquele que proclama a boa nova do evangelho, a identidade daquele que, entendo a enfermidade, impõe as mãos, a identidade daquele que, entendo alguém que parece estar oprimido, pedir discernimento a Deus, alguém que parece estar, inclusive, possuído e sugestionado por demônios, ter o discernimento e ter a autoridade de expulsar esses demônios. É desta maneira que Deus quer que vivamos. Eu gostaria de deixar, então, esse desafio para você. Assuma essa identidade espiritual. Assuma aquilo que você é de fato em Deus. Não deixe isso escondido. Não deixe isso para momentos especiais. Uma vez, outra vez. Assuma isso que Deus te fez ser. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.